Hi students! Welcome to More One Class. Nós estamos, se eu não me engano, na unidade 3, aula 2. Estamos avançando. E olha só, eu acho que eu descobri um jeito de eu aparecer e ao mesmo tempo gravar a tela aqui. Então é isso. O jeito é usando o celular e o iPad, tá bom? Vamos lá. Eu acredito que aí vocês conseguem me ver, vocês conseguem ver as expressões, os movimentos que eu faço e aí fica melhor. Mas as outras duas aulas que eu não apareci, eu acredito que o conhecimento não foi prejudicado. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o verb can e can't. Então o que é esse verb can? Eu acredito que vocês estejam vendo minha tela agora. Verb can e can't. Então quando a gente está falando de verb, nós estamos falando de verbo. Então aqui nós estamos falando de dois verbos. O verbo can, que é o verbo que dá a ideia de pode, poder. Essa é a ideia, tá? De poder. E can't, olha só. Nós temos, eu vou grifar aqui de vermelho, essa partícula que é um apóstrofo e a letra T. Então esse apóstrofo e a letra T, ele sempre vai trazer pra gente, toda vez que ele estiver associado a algum verbo, a ideia de negação, tá? O que significa isso? Então se can significa pode, can't significa não pode, ok? Então nós temos aqui não pode. E vamos ler o texto. Eu normalmente estou trazendo um texto de apoio e a gente vai conversando sobre ele. O verbo can integra a lista dos modal verbs, servindo como auxiliar para complementar ou alterar o sentido de uma frase. É muito utilizado nos discursos informais e a sua interpretação mais comum é como poder. O que é, Ander, um discurso informal? Esse discurso informal, toda vez que a gente fala de um discurso informal, nós estamos falando daquele discurso que a gente conversa. Então, quando eu tô, por exemplo, conversando com os meus amigos, conversando com a minha família, conversando, sei lá, qualquer pessoa, nós não seguimos um padrão. A gente não tem uma preocupação em falar corretamente, em falar da maneira mais rebuscada possível. Que é diferente quando, por exemplo, a gente vai numa entrevista, que a gente busca as palavras, a gente busca a maneira formal de falar. Ou, por exemplo, aqui quando eu vou dar aula para vocês, eu utilizo uma linguagem formal. Ainda que eu brinque algumas vezes, utilizo uma linguagem informal nessas brincadeiras, a maioria da linguagem que eu utilizo aqui com vocês é uma linguagem formal. Então, o que é diferente a maneira que eu falo aqui com vocês é diferente da maneira como eu falo com os meus amigos. Então, quando a gente está falando de um discurso informal, é isso. Um discurso entre amigos, um discurso como você está conversando com as pessoas que você mais gosta. Você não tem uma preocupação. Então, o verbo can e can't é utilizado nesse tipo de discurso, tá? Como eu falei, a tradução está mais associada com a ideia de poder. Não é a ideia de poder de força, é a ideia de poder no sentido de posso fazer isso, tá? De como se fosse pedir permissão. Essa é a ideia, tá? Vamos lá, cadê um negocinho aqui? Contudo... Opa, o que é isso? Calma aí, galera. Então, vamos lá. Contudo, pode admitir outros significados a depender do contexto. Tudo do inglês. Quando eu falo pra vocês que tal palavra significa isso, não é só isso. Ela pode admitir outros contextos. Por exemplo, nós temos o lindo hábito de entender que blue está associado com a cor azul, né? Blue é azul. Olha, curiosidades aqui. Blue é azul, só que depende muito do contexto. Se eu falar aqui pra vocês... I am blue. I am blue today. Se eu falo, eu estou azul hoje. Essa é a tradução literal? Não. Quando a gente fala I am blue, eu estou azul hoje. Esse blue aqui não é a ideia de cor, é a ideia de... Como a gente fala em português, estou para baixo, estou down, estou ruim, estou na deprê. Então, esse blue aqui, dentro desse contexto, vai trazer pra gente a ideia de triste, a ideia de depressão, estou na depressão, estou na fossa, assim, sabe? Então, I am blue today, olha só, o blue, então, ele é a cor azul e ele é tristeza. Olha só, o filme Divertidamente, pra quem já assistiu, a tristeza, que cor que ela é? Azul, que é blue.
Então, ela é uma tristeza azul. Então, ela usa o significado de blue para as duas traduções possíveis. Nossa, tô falando demais hoje. Vamos lá. Eu tô apertando de novo o negócio de gravar. Eu não sei, eu quero outro negócio. Gente, calma aí. Aqui, isso. Então, vamos lá, segundo parágrafo. Por fazer parte dos modal verbs, o verbo can é usado da mesma forma para todas as pessoas do discurso. Assim, não necessita de sufixo. Este verbo pode ser usado para expressar habilidade, possibilidade, permissão e probabilidade. O que significa isso? Aqui significa que esse verbo, ele é um verbo modal. Ele é um verbo que dá suporte para outro verbo. Então, quando a gente fala de modal verbs, são verbos que servem de suporte para outro verbo, tá? Assim como também em português. Então, aqui, se eu falo assim, posso pegar? Posso pegar? Qual que é a ideia aqui? A ideia principal? Nós temos dois verbos. O verbo pode, de poder, e o verbo pegar. Mas esse posso aqui, ele não é o verbo principal. Ele auxilia o pegar. O que eu quero mesmo é pegar alguma coisa. Mas eu utilizo o verbo poder, na ideia de posso, para poder auxiliar esse pegar. Beleza? Então, é a mesma ideia aqui. Sei lá. Can I take? Can I take? Deixa eu escrever, né? Can I take? É a mesma aqui. Posso pegar? Can. Posso. Eu. Pegar. Take. Pegar. Can I take? Can I take this? Eu posso pegar isso? Então, esse can aqui, ele traz um suporte para o verbo principal, que é take. Beleza? Eu tô gostando disso, de aparecer aqui, ó. Eu apareci aqui no cantinho da tela, tá? Vamos lá. E por ter uma vasta forma de uso, o verbo can tornou-se um dos mais comuns no idioma inglês. Então, alguns exemplos de utilização do verbo can em frases. Então, can you show me? Você poderia me mostrar? Então, aqui, esse can, ele vai expressar pra gente um pedido. Me mostre alguma coisa. E olha aqui, I can't talk very low. Eu não posso falar muito baixo. Aqui ele vai expressar uma habilidade. Esse can't, que é a ideia de eu não posso, ele expressa pra gente uma habilidade. Eu não posso falar. Can't talk. Eu não posso falar baixo, tá? O verbo principal é o talk, falar. E o can't, ele serve como um auxiliador, um verbo modal. I can happen with Diego too. Isso pode acontecer com o Diego também. Aqui nesse can, ele vai expressar uma possibilidade. Então, quando eu utilizo esse can happen with Diego too, esse verbo can aqui, esse verbo can aqui, ele vai expressar uma possibilidade. Então, a depender do contexto, o verbo can, que ele é um verbo auxiliar, ele pode admitir diversas possibilidades de expressão. Próximo. My sister can go with you. Minha irmã pode ir com você. Aqui a gente tem a ideia de permissão, tá? Ela pode ir, ela está autorizada aí. Can I use your phone, please? Eu posso usar o seu telefone? Aqui a gente tem a ideia de expressar um pedido. E something can go wrong. Alguma coisa pode dar errado. E aqui nós temos uma probabilidade. Então o verbo can, ele vai admitir diversas possibilidades. Aqui, eu não quero que vocês fiquem presos a qual é o significado possível, qual é a probabilidade de significado dessa utilização desse verbo can aqui. Não. É importante que vocês saibam, mas conforme o uso, vocês vão aprendendo a dissociar se ele está utilizando uma expressão de pedido, uma expressão de autorização. Lembrem-se, o verbo can e o verbo can't, eles são utilizados em um discurso informal, para conversar com sua família, conversar com sua irmã e etc, tá? E aqui, de uma maneira bem resumida, eu coloquei para vocês. Forma afirmativa, nós temos o can, e a forma negativa, nós temos o can't. Não tem erro nesse sentido. Então, por exemplo, se aqui, ó, nessa frase que eu estou circulando, aqui eu tô falando, can I use your phone, please? Eu estou perguntando, eu posso usar o seu telefone? Eu tenho uma afirmação. Agora, se eu quero transformar essa mesma frase em negativa, é só eu cortar esse can e colocar can't. Can't I use your phone, please?
Eu não posso usar o seu telefone, por favor? Então, é muito simples. Vamos lá na segunda frase, se eu não me engano. A segunda frase aqui, ó. Essa que eu estou circulando agora. Eu tenho aqui, I can't talk very low. Então, eu não posso falar muito baixo. Agora, se eu quero transformar essa frase em afirmação, porque ela está na negativa, ela está falando que uma pessoa não pode falar alto, é só eu cortar esse apóstrofo e o T. Então, fica, I can't talk very low. Eu posso falar muito alto, muito baixo, tá? Então, é muito simples. Quero transformar essa frase em afirmação, can. Desculpa, em afirmação, tá certo. Quero transformar essa frase em negação, can't. Vamos ver então o verbo can't na prática. Nós temos aqui we can do it. O que é esse we can do it? Esse we can do it, ele simboliza a proatividade de milhares de mulheres que foram para as fábricas durante a Segunda Guerra Mundial para dar continuidade ao trabalho. Então nós estamos falando, sei lá, de 1945 por aí, em que nós temos sempre homens em papéis de chefia, homens em papéis braçais, homens que sempre estão à frente de profissões que exigem força, tá? E aí nós temos o movimento We Can Do It, que são movimentos feitos por mulheres para trazer a ideia de que a mão de obra masculina não é única. Nós também temos mão de obra feminina. Então nós podemos fazer esse trabalho também. Nós podemos. Então, we can do it, nós podemos isso. Nós podemos fazer isso, aliás. Então, nós temos aqui esse flyer, que eu acredito que vocês já tenham visto, ele é um flyer bem famoso, que é esse we can do it. Perceba que ela está trazendo a ideia de força, e aí quando a gente está falando aqui de can, nós vamos ter dentro desse significado aqui, os dois possíveis significados. Nós temos força para isso, mas nós também podemos fazer isso. We can do it. Nós podemos fazer isso. Nós temos força para isso. Tá? Então a ideia de poder mesmo, de força, nós temos poder de mandar aqui. E a ideia de pode, nós podemos fazer isso. Então percebam essa imagem, pesquisem mais se vocês tiverem interesse em saber sobre isso. Eu falei aqui de maneira super superficial, mas é bom que vocês estudem. Homework! Olha, a aula de hoje é rapidíssima. Vocês vão criar um flyer com alguma expressão utilizando can ou can't. Assim como nós estamos vendo aqui um flyer, pode até utilizar, sei lá, algo semelhante. Você vai criar um flyer também. E aí você pode utilizar as ferramentas de edição de imagem, como Canva, Photoscape, Photoshop e etc. Beleza? Bye, people! See you! Tchau, até a próxima aula.